Gênese no lar, Evangelho no coração. Mais um momento de interação, de meditação, de oração. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de nos intercambiarmos nesse momento tão especial da nossa trajetória evolutiva. Agradecemos ainda a família, os amigos. Agradecemos os benfeitores espirituais que nos envolvem com tanto carinho, trazendo os elementos, as orientações de que tanto necessitamos para continuarmos a nossa marcha evolutiva. Agradecemos a você que está conosco nas manhãs. É muito bom, muito obrigado por vocês compartilharem dos objetivos da Casa de Kardec. Então, gente, me resta a dizer, sejamos todos bem-vindos e que o nosso encontro possa ser um momento de espiritualidade, que favoreça, inclusive, para que os espíritos possam ajudar a todos que sofrem dentro dos nossos lares, em todos os lugares em humanidade. Então vamos em frente, com muita expectativa, para trabalharmos o encontro de número 390. Vejam que bênção. Quando começamos, as expectativas, os sonhos, vamos construir? Está aí a obra sendo construída, com a participação importantíssima de cada coração que aqui passou, nós que permanecemos e outros que vão chegar por certo. O tema de hoje, um só Senhor. Confesso que estou assim, com o coração palpitante, para construirmos juntos esse tema. Nós vamos abrir o nosso encontro lembrando do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, quando Kardec compartilha conosco aquela passagem tão conhecida e talvez ao mesmo tempo tão desconhecida, pois a gente passa pela letra e nem sempre a gente tira o espírito devidamente. O Espírito que vivifica. E por isso estamos aqui, porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos permite voltar para reaprender. No item 3, vou ler apenas um pequeno trecho da fala de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Allan Kardec, no item 4, vem nos lembrar que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece. Por não estar maduro para compreender, consolar, ou o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Pois bem, amigos, mais à frente, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Qual lei? Lei divina. E ensina todas as coisas. Não ensina algumas coisas, ensina todas as coisas, sobre o ponto de vista da lei divina, certo? Então o Espiritismo não vai ocupar o espaço que compete a outros ramos da ciência, da filosofia. Ele vai dialogar sobre o ponto de vista da lei divina que está esculpida na intimidade e na natureza. Quem preside o movimento? O Espírito de verdade. Quem é? Em pessoa, o governador espiritual do planeta, que é Jesus. Então Jesus preside o nosso encontro. Olha que beleza.
Ele fala para o teu coração, para o meu, para o nosso, consolando. Então, Consolador vem sempre, quando a providência divina entende que chegará o momento. Naturalmente, contando com o esforço, o mérito, a vontade, a determinação daqueles beneficiados, certo? Que somos nós, eternamente gratos. Na manhã de hoje, vamos trazer uma reflexão que está registrada no Evangelho atribuído a Lucas, capítulo 5. Uma passagem também muito conhecida, mas precisamos conhecer mais. Vamos tirar o espírito da letra? A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Vou ler 5 versículos. Peço paciência para vocês nos acompanhar. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha que beleza. Eu acho que a gente está nessa condição de apertar, né? De aproximar, de tentar espremer. Aqui em Minas a gente podia dizer assim, para dar caldo, né? Espremer o fruto. Apertando. Olha, nós não podemos perder essa oportunidade. Vamos chegar junto? Pois bem. E ele estava ao lado, ou junto ao lago. O lago pródigo, para oferecer alimentos. Olha que beleza. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Gente, que legal. Ele vê junto da praia 2 barcos. Quando nós estudamos Evangelho, tem algumas imagens que representam, ao nível filosófico, muitos ensinamentos, reflexões. Então nós temos aqui o cenário. Nesta manhã, olha como é auspicioso pensar assim. Nós temos a terra, o lago e temos a praia. A praia representa a interseção entre 2 ciclos, 2 conjuntos. O mundo velho, o mundo novo. A praia é aquela zona intermediária entre a terra e o céu, ou o mundo espiritual. A praia é o médium que favorece. Olha que beleza. Mas a gente não pode ficar só na praia. A gente vai na praia ou para se aproximar, ou para adentrar a terra, ou para acessar o lago, o mar. Perceberam? Então, portanto, é uma zona de intermediação. E havia 2 barcos. Barco, instrumento, corpo, mediunidade. O barco representa o instrumento para a travessia, para a jornada evolutiva. E o interessante é porque são 2. Olha a dualidade. Razão e sentimento, homem e mulher. Olha que beleza. São aspectos que a gente vai observando que o pescador desce do barco para lavar a rede. A rede é um instrumento que ele usa também no instrumento do barco. A rede para pescar. Então eles vão lavar as redes. Significa que nós precisamos estar constantemente revisando, ressignificando, para recomeçar. Os corpos, limpamos os corpos. Limpamos a mente, burilamento. E entrando num dos barcos que era o de Simão, agora ele vai nominar. Porque há momento que nós precisamos do nome. Instantes que precisamos da denominação, da qualificação, da adjetivação. Isso é um microfone. Isso aqui é um livro. Não para departamentalizar a vida, mas tentar extrair o valor e aprender com ele.
pois sabemos que tudo faz parte de um só corpo, é a unidade divina. Então, nós dialogamos com Jesus, que oferece a teoria da fraternidade, da caridade, que une, diferente do egoísmo que separa. Ele faz rupturas na sociedade, cria um monte de barquinho completamente perdido, sem bússola, sem perceber aonde quer chegar. Certo? O egoísmo é uma teoria que na prática tem trazido muitos problemas para a gente. Porque ele suja a rede, ele rebenta a rede e ele turva a visão. E entrando num dos barcos que era o de Simão, e o Simão representa o líder, mas também representa a maturidade. O ser humano em desenvolvimento. O Simão era o mais velho do grupo, subentendendo que ele era o que mais experiência tinha. Era casado, tinha família. Quantos discípulos eram jovens, ainda nos primeiros passos? Mas o Simão, a gente lembra que ele tinha um perfil um tanto quanto apaixonado, passional. Lembram da espada? Lembram da negação, quando o animal canta na madrugada, o galo? Ah, estão lembrados, né? Ele nega, mas depois ele se entrega. Há uma outra passagem também belíssima. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí os discípulos dialogaram. É Elias, é um profeta, lembra? Literalmente, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa expressão é genuína, é extraordinária, é a síntese de todo o projeto do Antigo Testamento. Os judeus esperavam, corrigindo, os hebreus esperavam o Messias. Ele estava dizendo, tu é o Messias. Gente, isso vale um estudo com profundidade. O que Jesus disse? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que te revelou não foi a carne. Não foi só as experiências reencarnatórias, as informações, foi o Espírito. Isso é intuição genuína. E no texto vale lembrar que ele diz assim, bem-aventurado Simão Barjonas, significa filho de Jonas. Olha que beleza. Então tem a ver também com o passado. Honra teu pai, honra tua história, honra teu aprendizado, honra teu espírito. Perceberam? Mas o que aconteceu na sequência? Jesus vai dizer, vai acontecer uma série de coisas com o Filho do Homem aí. Vou resumir porque o texto é mais amplo. Quem que tomou a frente de novo? Simão. O que ele disse? Não, Senhor, com as minhas palavras. Não, Senhor, não vamos permitir isso, vamos te proteger. E a gente já sabe o que aconteceu lá na frente, né? Todo mundo pulou fora do barco. O que Jesus dissera para ele? Agora, literalmente. Para trás de mim, Satanás, na tradução mais próxima. Mas significa, para trás, opositor. Então, nós temos o médium que oscila, é o Pedro. O opositor significa o egoísmo, que está arraigado, a imperfeição que nós cristalizamos, fixamos dentro da gente, pelos vícios, pelos hábitos. Perceberam? Então a luta é constante, mas eu não posso ficar aqui nesse diálogo, porque senão é um outro Gênesis no lar, não é mesmo? Então Simão pediu, ou melhor, e entretanto num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Desconecta, viu, pessoal? Cuidado aí com as coisas da terra, que mutilam, que enganam. E assentando-se ensinava do barco à multidão. Então ele usa o barco de quem? Do Simão. Mas era necessário que o Simão afastasse da terra. Eleva-te,
Cria um ambiente espiritual, como nós estamos fazendo agora. Abra teu coração. Aí ele vai falar para os que estão na terra. Então existe um processo de adequação do ensinamento. Para o discípulo, o papo é reto. Para a multidão, você pode fazer algumas curvas. Por misericórdia, adequando. Porque não dá para dar o elemento essencial, porque não vai conseguir ser assimilado. Perceberam? O indivíduo precisa ainda da alimentação bruta para ele metabolizar, para ele crescer. Bom, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. O assentar também traz um pouco a ideia da adequação do mestre com o discípulo, certo? Porque se ele falar em pé, ele cria distância. Então ele assenta para criar unidade, sincronicidade, afinidade, quebra barreira, sensibilidade, interação, amizade. O professor que se torna amigo, sem ser amiguinho, ele pode muito, pois a arrogância fecha a porta. Deu aí? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Que beleza. Ele não vai falar para a multidão: olha pessoal, agora vocês vão para o mar alto, o povo não sabe pescar, não conhece as injunções da pescaria, que hora, identificação do clima, né? Os elementos necessários para a pescaria. Isso você adquire no dia a dia, com experiência. Filosofia e prática. Mergulho na intimidade. E o mar, olha a água aí. O mar, nós encontramos os nutrientes. Então você tem que sair para pescar o que te alimenta, para a vida eterna. Na terra você vai pescar um monte de coisa aí que pode ter um valor, mas não alimenta para a eternidade. Certo? Então temos que tomar cuidado. E aí é por isso que estamos aqui. Agora lança as vossas redes para pescar. Jesus não falou assim: olha, toma a minha rede. Não, lança as vossas. Porque você tem que trabalhar com um recurso que você adquiriu por mérito ou por misericórdia. Eu não posso usar a minha rede. Aliás, eu não posso emprestar a minha rede, porque a minha rede pesco eu. É individualidade, certo? Agora, no seu caso, de vez em quando você pode emprestar o violão, tá bom? Você pode emprestar o livro, porque também tem uma onda aí de apego que é uma luta. O indivíduo desencarna, fica na porta da estante. Ninguém toca nos livros dele. E ele já está desencarnado. Pegaram aí? É melhor soltar. Pois bem, amigo. Então vamos lá. Lançai as vossas redes para pescar. E em mar alto, pescaria com profundidade, viu gente? Pescaria qualificada. O professor que tem competência, ele pesca melhor do que o professor que só começou a dar as primeiras aulas agora. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Gente, amigo, amiga, o tempo é curto. Nós temos que aproveitar cada segundo. Esse versículo abre tantos ângulos, mas vamos nos deter em aspectos que envolvem o despertamento, a consciência. Somos o Simão agora. Fomos chamados, atendemos, saímos na hora certa. Qual a hora certa? Aqui não está falando que foi 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Observem que a pescaria com Jesus, a hora que ele tiver que sair para pescar, é a hora. Compreenderam? A gente tem que entender que o pescador sai de madrugada. Eles saíram a noite toda, não pegaram nada. Pressupõe aqui que eles já estavam lá no final da manhã, pode ser à tarde, porque já estavam lavando rede, não tinham pegado nada. Casa Aberta, eu preciso fazer curso de
de pesca para entender o evangelho? Não, é facinho, dá liga aqui, quer ver? Nós queremos dizer que com Jesus o amor é atemporal. O amor é que gera o tempo. O amor transcende o tempo dos homens. É isso que a gente quer passar. Perceberam? O amor pode tudo. É um aspecto. Mas eu gostaria também de refletir com vocês sobre o ponto que define o nosso tema. Um só Senhor. Pois Pedro afirma, sobre tua palavra lançarei a rede. Então é sobre, não é sob. Por que é sobre? Acima. A definir que a palavra do Cristo é a base. Construir a casa sobre a rocha. Lembra do capítulo 7 de Mateus? Sermão do Monte? É sobre. Nós trouxemos na abertura, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras e sem alegorias. O Espiritismo fala sem figuras e sem alegorias. O que quer dizer? O Espiritismo está falando do que ficou em figura, em alegoria, durante 2 milênios. Então chegou o momento de compreendermos a essência do ensinamento, que propõe o despertar da consciência numa nova era. E nós temos estudado qual é o novo tempo da conexão, dos relacionamentos, do conhecimento. Trabalharmos com lucidez. Ontem eu assisti um vídeo, vou compartilhar com vocês depois, de uma entrevista feita pela Regina Duarte. Recebi de presente de uma amiga da FEAC. E ela faz uma entrevista com um poeta nas ruas de São Paulo. E me encantou pela leveza, pelo toque, pela arte, pela poesia do vídeo. E a entrevista, o indivíduo, um poeta, um irmão nosso, que você pode considerar como um marginal, porque vive na rua, mas na verdade ele propõe que, na verdade, ele é apenas um ser anônimo que vive uma vida a partir de suas escolhas. E que nós, muitas vezes, tratamos como uma vida marginal, que está à parte, e associando a palavra marginal com o crime. E, na verdade, ele vive a vida que ele entende ser melhor. E ele é livre para isso. E talvez mais livre do que muitos engravatados, empresários. Muitos de nós que estamos caminhando pelo mundo cheio de máscaras ou de preconceitos. Por que eu estou contando isso? Porque no diálogo com a conhecida Regina Duarte, ele fala de um princípio que fundamenta a sua existência. Chá. Eu achei extraordinário. Chá. Aí a Regina, o que significa chá? Ele falou assim, olha, para você ser vitorioso, você precisa de usar o chá. Aí ele vai decifrar o enigma. Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Olha que legal. Conhecimento é fundamento de todo o processo. E pelo conhecimento você vai desenvolver suas habilidades. A inteligência, a arte do viver. E para que a gente faça a máquina funcionar é necessária atitude. Perceberam? Então o chá nós vamos tomar? Não. Nós vamos aplicar o chá para trabalharmos as faculdades da alma, razão, sentimento,
imaginação, criatividade, no aspecto do livre-arbítrio. O livre-arbítrio para a consciência desperta é o mesmo que usar a expressão o ato do dever moral. Pois aplicando o que a consciência está dizendo para a gente, nós vamos crescer e vamos nos libertar das peias do mundo. Pedro está dizendo, sobre a tua palavra lançarei a rede. A palavra do Cristo é o fundamento, que nos dá segurança para trabalhar o conhecimento, a habilidade e a atitude, sintonizados com Cristo. Mas, meus amigos, existe uma base para a gente continuar nessa caminhada final do nosso encontro, que é um diálogo para o coração. Eis o motivo do tema: um só Senhor. E quando a gente vai abrir essa página, é necessário, é uma dica, que a gente perceba o papo como aquele convite para o sentimento, para que a gente não crie barreiras logo no início. O tema Um Só Senhor, espero que vocês e tantos que vão bater na porta do nosso Gênesis no Lar, tenha paciência em ouvir esse recado, esse conselho, até o fim. Mas, repito, com a alma, não com o intelecto. Respire fundo e sinta estas palavras. Sinta. Você pode trabalhar a sua análise, mas eu insisto, sinta. E quem vai oferecer sobre as bases do Cristo é o filósofo, professor e amigo Emmanuel, que nos visita pelas manhãs. Ele disponibilizou esse material no livro Caminho, Verdade e Vida. Certa feita eu ouvi da boca de Carlos Cavalcante que ele participou de muitos desses momentos. Emmanuel, através da psicofonia do Chico, ditava e ele anotava esse texto. Ele falou assim, não foi psicografia o livro Caminho, Verdade e Vida. Olha que coisa que eu estou contando pela primeira vez para vocês. De vez em quando a gente solta uma preciosidade. Um só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Lucas 16, 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem devem servir. Falsos sentimentos. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Seria o mesmo que dizer cumplicidade. Não se alinham. Foi o tema, foi a reflexão final do encontro de ontem, estão lembrados? Amizade e cumplicidade são duas coisas bem diferentes. Quer dizer, desculpa, só para explicar melhor, porque para determinados temas não tem meio termo.
O meio termo, no Apocalipse, está assim: vomitar-te-ei. Ou é quente ou é frio. Na política, honestidade ou não. Marco Túlio Cícero: amo a verdade e por ela vivo para amar as pessoas. Na sequência. Geralmente a gente ama as pessoas e de vez em quando dialogamos com a verdade. Que dizer de um homem que pretende dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? O Cristo é a linha central de nossas cogitações. E se é linha central, é linha do meio. É unidade, não tem partido. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra. Com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo. E adquiriu-nos para a redenção, com os sacrifícios do seu amor. Gente, vamos voltar a um outro encontro para falar sobre essa expressão? O Cristo adquiriu-nos. O que significa isso? Ele apropriou de você? Não. Por misericórdia, ele disse: vinde a mim. E nós que fomos a ele. Só que depois a gente não quer lançar as redes sobre a palavra dele. É mais ou menos isso que o Emmanuel está começando a falar. E no caso, a expressão pura de amor. Que, inclusive, o amor lúcido, que compreende, que a gente promete, mas temos uma dificuldade de sustentar a promessa. Tergiversamos, flutuamos, emergimos e submergimos. Alteração de humor. Obsessão. Toda alteração de humor, diz André Luiz no livro Estude Viva, através da mediunidade de Valdo Vieira, parceria com Chico. Chico psicografava Emmanuel, Valdo Vieira, André Luiz, para ser correto com a história. Alteração de humor é sinais de obsessão. Lembram que eu citei Pedro? Tu és o Cristo e daqui a pouco... Não, Senhor, não vamos permitir, não. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. E para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. Professores e professoras, alunos e alunas, por que o Emmanuel está falando sobre célula? Célula compõe um todo, um corpo. Ele, o Cristo é o corpo, e nós somos membros em particular, como afirma Paulo de Tarso. Sendo ele o todo, o diálogo é para que cada célula cumpra a sua tarefa na sua individuação, mas contribuindo para o funcionamento do todo. Quando uma célula briga com o corpo, surge a doença, não é o caso do câncer. E se a gente não tratar, o que acontece?
Por isso que o Cristo primeiro consola e cuida. Trata. Oferece reparações. Ah, meus amigos, que beleza a gente falar do corpo. Falar da família. Falar da união. Quando estamos bem, harmonizados, somos livres. Somos responsáveis. E compreendemos que cada um tem a sua tarefa. São princípios genuínos da igualdade. Mas sabendo que papai tem uma função, mamãe tem uma função, como administradores. E eu, como filho, sou cooperador. Como irmão, também. Compreender? E como cidadão? E nesse cenário, nós estamos batendo um papo sobre fraternidade. E aí vem o recado final para minha amiga que nesse momento está relaxando. Está quase entregue aos voos espirituais. Cuidado para não dormir. Emmanuel diz assim: a tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal. Consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Emmanuel, Senhor, sobre tua palavra lançarei a rede. Simão Pedro não está dizendo, lançarei a minha rede. Ele vai lançar a rede que foi depositada pela providência divina em suas mãos. Pois sabe que tudo que acontece na vida é um convite para sermos instrumentos do bem. E bem-aventurado quem faz luz, despojado, desprendido, desvinculado dos cárceres do mundo. Na família, ele é mais um que objetiva amar e servir. Na sociedade, é um cooperador devotado que não tem interesse de mudar a ordem. Ele se sente feliz em poder participar, oferecendo talvez suas ideias, suas opiniões, mas um viajor que está na direção do mar alto, quando desencarnado, ele se liberta. Olha para trás, abençoa e diz muito obrigado a todos, muito obrigado ao corpo, muito obrigado à família. Mas agora eu prossigo. Ou como muitos que estão conosco agora, estão sendo preparados para reencarnar. Estão se desvinculando dos entes queridos que estão no além-túmulo. E sabem que vão empreender um roteiro desafiador, mas estão confiantes e seguros, pois estão assumindo o compromisso de lançar a rede sobre a palavra do Mestre. Enfim, o amor do Cristo nos liberta. Porque não é apenas sentimento. O amor do Cristo é verdade, é doutrina. O amor do Cristo é ciência. O amor do Cristo, como eu costumo parafrasear André Luiz, o amor do Cristo é alimento das almas. Por isso ele mesmo dissera, eu sou o pão da vida. Mas ele não se limitou a dizer que é o pão, ele dá o pão. Porque o amor é dádiva, é multiplicação. Que o seu dia possa multiplicar fé, esperança e caridade. Gênese no lar, mais uma surpresa bendita para o nosso coração. Esperamos que a vida possa continuar prodigalizando as bênçãos para o encontro divino. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos. Até a próxima. Ave Cristo.